Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Helena Almeida, moro aqui em Quixadá, no Ceará, na terra dos monólitos, uma cidade linda, arrodeada de serras, de pedras, a coisa mais linda desse mundo. E hoje eu quero falar da cura de um homem, Tinha um homem que estava há 38 anos enfermo. E acreditava-se que os anjos desciam em um tanque, vinha, e quem descesse primeiro aquelas águas era curado. E tinha lá um homem, que estava doente, ele estava enfermo e deitado, E Jesus passou ali e viu aquele homem. Pela misericórdia do Senhor, foi a vontade de Jesus curar aquele homem. Esse homem não fez um esforço, de ir até Jesus, mas o próprio Jesus passou lá. Sabe, há 3 maneiras de nós sermos curados, De nós, através da nossa fé, ser curada, através de uma oração. E também a gente pode ser curado quando alguém ora com tanta fé. Deus usa aquela pessoa e a gente pode ser curado também. E a gente pode ser curado exclusivamente por Deus, sem a gente pedir, mas Deus, Ele olha para nós, vê a nossa situação e Deus tem um propósito nessa vida e cura. E vamos ver o que diz aqui em João capítulo 5, a cura de um paralítico em Betesda. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disse àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Então, se o próprio Jesus ordenou, que ele tomasse a cama dele e andasse, aquele homem obedeceu. Jesus perguntou: você quer ficar são? Você quer ficar curado? E aquele homem foi curado. Ele estava atribuindo que não tinha pessoas, para colocar ele no tanque, porque como ele era paralítico, as pessoas entravam primeiro do que ele. E hoje nós, às vezes, esperamos pelas pessoas, colocamos a nossa culpa nas pessoas de não ter dado certo ou de estar acontecendo algo na nossa vida. Nós atribuímos às vezes às pessoas, mas nós sabemos que tudo que acontece ou é um propósito de Deus, permissão de Deus. Aquele homem estava ali, crendo que ia ser curado, ele não buscou Jesus, ele não teve fé para ser curado, mas o próprio Jesus o alcançou. Que Deus ele gere fé também nos nossos corações. Você que está passando por uma luta ou um problema de enfermidade, creia em Deus, porque Deus ele pode sim todas as coisas. Talvez você tenha buscado ajuda em homens, em lugares, em pessoas,
Talvez ainda não deu certo porque você não confiou em Deus, não buscou a Deus. Você olha para as pessoas. Quando a gente olha para os problemas, para as dificuldades, não tem como a gente receber algo da parte de Deus, mas quando nós olhamos para Cristo, que Ele sim continua fazendo milagre, nós alcançamos a nossa vitória. Aquele homem, ele acreditava, né? Naquele tempo as pessoas acreditavam-se que um anjo vinha, agitava as águas, quem entrasse primeiro era curado. Mas hoje Jesus, ele não precisa agitar as águas, né? Mas a nossa fé toca o coração de Deus. E nós recebemos a cura, o nosso milagre, a nossa vitória, através da nossa fé. Aquele homem, ele disse, não, mas quando eu vou descer as águas, outro vem na minha frente. Às vezes por causa da nossa incredulidade, por causa da nossa falta de fé, ou por causa da nossa preguiça, ou por causa que nós não temos posicionamento de tomar uma atitude, às vezes vamos ficando para trás. Às vezes não temos coragem, não acreditamos em nós mesmos também, porque se eu não acreditar em mim, quem que vai acreditar? Deus, ele nos dá asa para voar, ou seja, ele nos dá força para prosseguir. Então a gente não pode desistir tão fácil das coisas. A gente tem que ter um posicionamento, uma decisão e saber realmente o que queremos. Aquele homem queria a sua cura, mas hoje eu te pergunto, o que é que você quer que Deus ele faça por você? Aí a minha pergunta, então só eu e você sabemos o que precisamos, qual tem sido a nossa luta, a nossa dor, qual tem sido o nosso sofrimento. Aquele homem estava paralítico, 38 anos, e ele deve ter sofrido muito. Ele foi atrás de ajuda, eu digo assim, no lugar errado, porque, poxa, hoje nós encontramos ajuda em Deus, né? Mas ele acreditava naquilo, né? Que ele ia descer as águas, mas não deu muito certo, né? Jesus chegou, Jesus teve misericórdia dele, Jesus ele fez algo para aquele homem. Da mesma forma, ele pode fazer algo por mim e por você. Deus ele nos dá direção. Hoje passamos por problema. Aquele homem achou que ele ia conseguir, ele foi para ali com a esperança de que ele ia descer aquelas águas. Talvez o seu problema hoje seja você estar com uma enfermidade, não foi ao médico, né? E às vezes a gente é tão teimoso, a gente diz assim, não, mas eu estou doente, Jesus vai me curar, eu não preciso de remédio. Deus deixou os médicos para cuidar de nós. Deus deu sabedoria aos médicos, inteligência, para cuidar de nós também, do nosso corpo físico. Porque da nossa alma, Jesus ele cuida, o Espírito de Deus cuida de nós, do nosso emocional. E tem doença que precisamos de médico, sim. E não sejamos tolos de sentir algo, não vou no médico, não preciso de médico. Não, mas Jesus, ele cura, Jesus cura. Mas se for necessário tomar um remédio, a gente vai ter que tomar. Eu conheço pessoas que têm doença, muita coisa ruim, não vai no médico. Tem pessoas que têm que tomar um remédio de pressão, mas ela diz que não vai tomar, porque ele crê que Jesus vai curar. Então isso é tolice nossa, às vezes pensar que não precisamos, já que tem um médico para cuidar do nosso corpo físico, vamos aceitar também, porque o nosso corpo físico precisa sim de médico aqui na terra para cuidar, né? E Deus ele dá sabedoria aos médicos para passar o remédio certo e até um certo tempo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar sã? Jesus perguntou, queres ficar sã? Então, às vezes, gente, nós pensamos que, quando eu digo nós, eu me incluo também. Às vezes nós estamos passando por muita dificuldade e temos um Deus tão grande e maravilhoso que está atento ao nosso sofrimento. E às vezes a pessoa fica sem esperança,
A pessoa parece que está tão longe de Deus, parece que perde a fé, perde a esperança. Mas Deus, Ele está atento à nossa oração. Por isso que eu incentivo a você, confie em Deus, que Deus, Ele existe sim. E o próprio Jesus disse que tudo aquilo que nós quisesse, pedisse o nome dEle, que Ele faria. A gente pede ao Pai, no nome de Jesus. Eu creio sim, que o próprio Jesus falou. Então nós pedimos a Ele, e Ele faz sim por nós. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ele estava esperando por pessoa. Sabe, o que nós passamos hoje, a gente tem que ter força para lutar, porque nós não estamos só. Não culpe alguém: fulano não me ajuda, fulano não faz nada por mim. Tenha força, tenha fé, se levante, vá à luta que você vai conseguir. Você vai conquistar, você vai longe. Você não está sozinho, Deus está com você. E se é uma enfermidade, procure ajuda sim nos médicos. Ore a Deus, peça o Senhor para lhe ajudar e Ele vai lhe direcionar. E Ele vai dizer o que é que você vai fazer. Se for o caso de tomar um remédio, vai tomar. Mas se for coisa que Jesus pode curar, Ele vai curar sim. E isso é através da nossa fé. Eu tenho fé sim, que eu não estou só. E que o nosso corpo físico, ele adoece sim. Mas que Deus deixou os médicos para cuidar, para dar um remédio para nós ficar boa. Aí eu vou atribuir o médico bom ou Jesus? Eu vou atribuir a Deus, que foi Ele que me curou. Amém? Porque é Deus quem faz milagre, não é homens. E esse homem foi curado, né? E ele levantou, ele teve força. Então eu digo hoje, levante da mesmice, levante desse sono espiritual. Tenha um posicionamento, tenha fé, vá à luta. Você é capaz sim, você vai conquistar, sabe? Tenha fé e vá à luta, que Deus é contigo. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.